A Bíblia fala se é pecado evitar ter filho, porque hoje em dia as pessoas, inclusive os crentes, que lê a Bíblia, o primeiro eu acredito que os que lê, né? Eles planejam seus filhos, só tem quando quer e desse modo muitas vezes evitam. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, se é pecado evitar ou não? Algumas pessoas acreditam que é pecado evitar ter filho. Temos que naturalmente ter filhos. Mas vamos ler uma passagem aqui. Eu acredito que nem todo mundo concorda com essa passagem do jeito que eu vejo. Mas veja você que ela fala, está tratando exatamente desse assunto, especial desse assunto. Pode ser que alguém diga que está na antiga aliança, que esteja fora de contexto, mas preste atenção. Antes de nós continuar, eu quero trazer uma observação. Deus, ele manda que a gente, todos nós, se prepare para ter uma família. Tanto é que tem passagem que Jesus falou que, tudo bem que estava num outro contexto, mas ele falou que o casamento não é para todos. Nem todo mundo tem o dom de se casar. Apesar, por isso que muitas vezes tem problemas. Quer dizer, problemas tem até nos que dá certo, lógico. Por isso é que muitas vezes realmente não dá certo. Mas é claro que o contexto aqui é outro, não vamos entrar nesse mérito. Vamos ler o texto, que fala exatamente isso, e depois vamos procurar entender, tá bom? Aqui nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 38, no versículo 6 em diante, que diz assim: Judá casou Er. Er é o nome do filho de Judá, tá? Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. Isso aqui também parece muito direto. Deus não gostava da vida perversa que esse tal de Er levava e o matou. Algumas pessoas dizem que Deus nunca mata. Afinal de contas, é o único que pode matar ele. É o único que tem o direito de matar. Se alguém tem que matar alguém, é Deus. Mas é também esse assunto para um outro vídeo, para a gente poder falar melhor sobre esse assunto. Agora, preste atenção. Naquela época, vamos ler aqui para frente, você vai compreender. Quando uma pessoa, quando alguém casava com a mulher e não tinha filho, o irmão era obrigado a casar com aquela mulher, uma viúva, para poder ter filho. Vamos para o capítulo 8. Então Judá disse a Onã. Esse Onã era um filho mais novo de Judá, que era irmão do que morreu. Assim, então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendente por meio de você. Note que a questão de ter descendência era muito séria. Isso, eu acho que é bem por isso que na época que as filhas de Ló embebetaram ele para ter filho, já que não tinha ninguém para ter descendência, e elas disseram: não, vamos deitar com nosso pai para que tenhamos descendente. Nosso pai está ficando velho e daqui a pouco vai morrer nosso pai e nós morremos também sem deixar descendência. E a Bíblia não fala nada que fizeram errado, que nada foi pecado. Provavelmente fizeram errado. Primeiro a maioria acredita, mas a Bíblia não diz nada sobre esse assunto. Então a questão de deixar descendência era algo muito importante naquela época. A pergunta é: será que até hoje é importante ou hoje não é mais importante deixar descendente? Fica a pergunta aí. É bom ler a Bíblia para poder aprendermos essas coisas. Tudo sobre o que Deus quer de nós, tá bom? Agora, vamos ver o que aconteceu, ó. Vou ler de novo. Então Judá disse, Judá era o pai. No caso, era o sogro da mulher. Ó. Então Judá disse ao seu segundo filho, Onã: Vai e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Versículo 8. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão,
ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Isso para nós hoje seria uma loucura. O rapaz deitar com a mulher, ter filho com ela e pensar, não, esse filho é para ser do meu irmão que morreu. Então eu não quero ter filho, já que não vai ser considerado. Note-se que sempre a palavra de Deus mostra que o que Deus considera parente é aquilo que não é apenas o parentismo de sangue. Porque de outra maneira, esse rapaz dizer, não, o filho nasceu é meu e é meu irmão, e acabou-se. E de maneira da maneira de sangue seria dele, mas a consideração ia ser para o outro irmão dele. Então ele considerava isso e acreditava nisso, tanto é que ele não queria ter filho. Não, se o filho não vai ser para considerar meu, eu não quero ter filho com ela. Mas olha só o que aconteceu. Então, ele evitava ter filho, derramando o sêmen no chão, fora, para que assim a mulher não engravidasse. Então aqui está no capítulo 10, que diz assim, ó, o Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Agora, a pergunta que fica, hoje em dia Deus não se importa mais com isso, será? Porque com a vida de Cristo muitas coisas mudou, mas será que isso também mudou? Deus agora não se importa mais com se devemos ter filhos, se não, podemos casar e viver uma vida sempre evitando filho? Fica aí a pergunta. Eu, aqui, nesse contexto aqui, Deus quer que a pessoa assuma um compromisso, ter filho e não evitar, ainda que tenha bastante. Claro que a gente diz hoje, não, mas as coisas estão muito difíceis, não pode ter muito filho. O homem precisa se preparar para ser um pai de família. Se não está pronto para ser um pai de família, não assuma a responsabilidade. Porque tudo que acontecer numa família é a sua responsabilidade. Se você educa bem a sua família e dá uma vida próspera, foi você o responsável. Mas se for uma decadência, também é sua responsabilidade. Então não assuma a responsabilidade que você não alcança. Porque assumir uma responsabilidade para depois viver em pecado, não sei se vai, não é uma boa ideia. Precisamos trabalhar duro e ser econômico para poder a gente ter patrimônio para cuidar da nossa família, tá bom? Bom, eu não sei se você acredita dessa maneira, mas o que a Bíblia diz é isso. E não tem muito como inventar moda. Porque seja lá qual for o fato, note-se que as duas situações, tanto o primeiro morreu como o segundo. O primeiro casou, não fala exatamente qual foi a sua vida torta, mas Deus não gostou e matou. O segundo matou porque ele estava evitando filho. Talvez alguém fale, não, mas ele evitou filho porque era para ser para o outro. De todo jeito ele evitou o filho. E esse é o fato. Tá bom? Compartilhe esse conteúdo se você acreditar que é útil. Porque aqui a gente sempre faz isso. Procura ver os dois lados da moeda. Para poder compreender de maneira mais... da maneira correta. Certo? Bom, então a gente se vê no próximo.